Ah, agora sim, hein? Ivan, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? E você? Tudo bem. Como que tá as coisas aí? E sua saúde, como que tá? Família? Tudo jóia, tudo tranquilo, na correria. Isso é bom, isso é bom. Tá correndo e tá bom. Eu falo sempre É, isso, porque saúde, paz é o que a gente tem de melhor, né? O resto a gente corre atrás, dá um jeito. Agora, é perdeu, o principal, né? perdeu a saúde, perdeu a paz, aí fica difícil, né? Aí a gente não é ninguém na É, mão de ninguém, né? é isso aí. Conta comigo, viu? Doutor, Conta comigo, mais que o opa, professor, você ganhou um amigo aqui. Quando eu estiver em São Paulo, vai tomar um café comigo aqui, tá bom? No escritório que eu vou ficar feliz. opa, com certeza, doutor. Eu acompanho o senhor aí já faz um tempo. Eu sou advogado também, mas eu atuo em áreas diversas. E agora surgiu vários problemas aí e a gente conta com um certo receio, né, de atuar em várias áreas, enfim. E eu sempre via teus vídeos, eu lembro que eu fiz um curso contigo e falei, poxa, deixa eu marcar uma consulta com o professor Júlio que com certeza ele vai conseguir me dar a melhor direção. Não, conta comigo E, sim. A mentoria é para isso, para dividir um pouquinho a responsabilidade, sair o peso das costas. A uh, advocacia é muita pressão, é pressão o tempo todo, né? É do cliente, uhum, é magistrado, é tudo, tudo. Se não tiver a cabeça boa e a gente não sim, blindar e não fazer isso, a gente fica doente, né? E desenvolve é uma isso depressão, aí. uma ansiedade, não. Tá certo, tem que Nossa, fazer isso mesmo. nem Bem, me fale. desenvolve, desenvolve Bom, mesmo. eu vou Tá contextualizar, bom. professor. A situação é a seguinte: eu basicamente sou casado, né? Eu moro com a minha esposa, só que a gente não tem nada no papel, né? Ano passado, em maio, o pai dela veio a falecer, né? E ele deixou uma chácara, um terreno e uma casa, né? Pois bem, meu sogro ele tinha uma revenda de gás, né, de gás de cozinha, só que essa revenda estava completamente quebrada, né, na época que ele padeceu, ele teve câncer, ele contraiu várias dívidas bancárias, né, foi fazendo empréstimo, e assim, ele não falava nada pra gente, a gente foi meio que descobrindo tudo agora, né, e, enfim, hoje a gente descobriu aí que há quase 3 milhões em dívida, Nossa. né? Tanto com a Receita Federal quanto para banco, né? E assim, hoje existem alguns processos rolando, né? Existem dois fiscais e dois bancários, né? E o que mais me intriga é que esses três bens, eles não aparecem em nenhum processo na busca ARISP, Não né? aparece. Quando faz a busca arisco, não aparece nada. Não aparece. E foi feito um formal de partilha em 2014. Né? Foi quando o pai do meu sogro faleceu, foi feito um formal de partilha, na qual ele deixava metade do imóvel pro tio da minha esposa e metade pro pai. Eram dois irmãos. Né? E qual que é a situação hoje? Né? A gente não consegue abrir um inventário por conta dessas dívidas, né? E, de certa forma, doutor, a gente tem a posse mansa, pacífica, de todos os imóveis. Né? A chácara, que assim, só para o senhor entender, para facilitar também, E tá? quantos imóveis são, doutor? São três. São Três três. imóveis. Três É, imóveis. é uma chácara de 7.000 metros quadrados, só que ela é dividida ao meio, né? Porque é metade do tio da minha esposa e metade que era do pai dela, né? Só que isso é tudo tranquilo, tudo muito bem conversado. O irmão do meu sogro forneceu um monte de documento pra gente, enfim, tá bem conivente aí, tá bem ajudando a gente, né, de certa forma. O terreno, mesma coisa, era um terreno de 420 metros quadrados, né, cortado ao meio aí, fica um terreno de 200 e poucos metros quadrados e uma casinha de 180 metros quadrados, que ela está alugada desde 2016. Né? Como a gente não vai conseguir, né, abrir esse inventário por conta dessas dívidas, eu queria saber se seria pertinente ou seria cabível um uso capião, né? De repente, não sei se
se seria melhor fazer no nome dela, né? Porque querendo ou não é herança, né? É bem de herança. Ou também, não sei, de repente fazer no meu. Né? O que a gente não queria era perder esses imóveis. Né? As questões da empresa, assim, eu estou tentando fazer acordo de um lado, amarrar do outro, mas a gente sabe que depois que esses imóveis vão para leilão aí, enfim, a gente acaba perdendo mesmo. Né? E me fala uma coisa, ela é filha única? Ela é filha única, sim. A mãe Ótimo. dela, assim, super apoia, inclusive, eu falo que, nossa, ela ajuda muita gente e não quer deixar perder tudo, né? E minha esposa, ela é advogada também, mas quando começa a se tratar com essas coisas, ela Não é começa a fácil passar não, bem, não é fácil ela não. tem crise de choro, começa a lembrar de quando era pequena, que foi criada na chácara, enfim, lembra muito do pai, e ela não tem psicológico para fazer isso. Aí acabou sobrando para mim desenrolar esse pepino aí. Advogar em causa própria, advogar para parente, esposa, marido, né? Sim. Irmão, pai, mãe, nossa, é um transtorno, é difícil, não é fácil não. Doutor, enxergo sim o campeão como uma grande saída. Por quê? Nós temos, o direito hereditário é traiçoeiro, na verdade, não tem muito o que fazer no direito hereditário, né? O espólio é para pagar a dívida, né? Então, se levar isso para o inventário, é verdade, vai sobrar nada aí, né? Vai sobrar nada, vai ter dor de cabeça, vai passar nervoso. Então, a saída, esses 3 imóveis, qual que é a situação de posse deles? Um deles mora, os outros 2 só frequentam, o outro aluga? Ó, vamos lá. A chácara a gente visita de fim de semana, Tá. né? Ela tá um pouco abandonada, né? Porque depois que meu sogro faleceu, a gente não foi tanto lá, mas assim, eu tenho a chave da porteira, inclusive eu mandei cercar a parte do tio e a parte do meu sogro, né? Fiz a mesma coisa com o terreno também, cerquei ele bonitinho. Mas a questão da posse, a gente tem uma posse indireta, né? Porque é só a gente que cuida, né? O terreno da mesma forma, a gente paga o IPTU, né? Inclusive tenho todos esses documentos aqui, né? IPTU eu tenho desde 2017, 2016 para frente, conta de energia lá da chácara eu tenho também. Mas assim, o terreno e a chácara a gente assim cuida, né? A gente não mora lá, né? Mas a gente cuida. Né? Frequenta, né? Outra, Acaba frequentando, né? isso, frequenta. A gente tem até recibo de gás, né? Que mandava para lá, né? Para fazer comida, para fazer, enfim. E a casa, a casinha, ela tá alugada, né? Desde 2016. Eu acho que isso até configura a posse, né? Só que tá alugada em nome do meu sogro. Ótimo, isso é bom, porque de certa forma nós temos 3 posses para uso capião, né? A posse direta, a posse indireta e a posse alternada. A chácara, vocês têm essa posse alternada, de frequentar, de fazer manutenções, talvez não do jeito que queria, mas faz, né? Além dessa posse alternada da chácara, tem a posse indireta, que é posse qualificada para uso capião, e tem a posse direta. Então, legal, fico feliz de escutar isso. A estratégia, uma boa estratégia sim é fazer o uso capião. O uso capião é uma saída boa, interessante, importante, porque posse, né, é forma originária de adquirir propriedade. Então, quando você faz o uso capião, as dívidas ficam para trás, né, não vincula ao imóvel. Sim. E é aquela história, né? A posse mansa e pacífica, a gente não tem nenhum outro concorrente aí, nenhum outro irmão. Creio até que os vizinhos, né, dos territórios ali também não tenha problema algum, enfim. Agora, Teve, né? agora nessa situação, todos esses imóveis têm planta, tem memorial descritivo? Tem desses imóveis? Doutor, eu talvez precise correr atrás disso, tá? Eu acho que não. Por ser algo assim um pouco antigo, meu sogro era um pouco desorganizado, tem várias coisas que eu fui descobrindo ao decorrer do tempo aí, mas essa questão é um engenheiro agrimensor que vai, né, que faz esse estudo,
Seria isso? Seria isso, e pode ser o mais simples possível, para gastar menos, para gastar pouco, né? Não precisa ser aquela planta totalmente complexa, né? Um georreferencial, não, pode ser o mais simples possível. Eu penso, né, oriento o doutor fazer uso o capião judicial, porque o extrajudicial é um mundo ideal, né? Eles venderam para uma coisa que não existe, não. Na prática, cada 100 casos de uso capião, 98 são judiciais, porque a gente consegue instruir melhor o processo, consegue usar a súmula 237, matéria de defesa. Então você usa o uso capião como um guarda-chuva, escudo protetor e usa para regularizar, né? Então, certamente o judicial é o melhor caminho. E a vantagem do judicial, nesse caso também, que você consegue trabalhar com uma planta simples, a chamada planta baixa, né? Bem simples. Dos 3 imóveis, não precisa ser uma planta complexa, porque essas ações do uso capião não pode ser uma só, né? Vão ter que ser 3 ações do uso capião. Porque normalmente até a competência é diferente. E, assim, até desculpa te interromper, mas para eu ter um entendimento assim, global, estaria certo eu entrar com 3 processos pedindo esses do capião para 3 idênticos, assim, tipo, minha esposa entrar, né? Eu sei que não tem réu, né? Não tem. Mas com o mesmo, isso ali não atrairia um olhar estranho? Isso é boato. Na verdade não atrai não, isso é boato. O uso capião, nesse caso, cada imóvel vai corresponder a uma ação. Nós temos mais 36 espécies de uso capião. E essa espécie que o doutor vai usar, eu oriento usar a extraordinária, do 1238 do Código Civil. Então pode ter outros imóveis no nome, pode ser superior a 250 metros quadrados ou 50 hectares se for rural. Então, ele não tem limite de metragem, não tem muitos requisitos obrigatórios que vão impactar, né? Então a gente consegue fazer fora da casinha. O uso capião, para cada um, talvez seja municípios diferentes, né? Talvez sejam até distribuições em fóruns diferentes, né? É isso? São municípios diferentes? Não, é tudo aqui em Araraquara, tudo aqui. Por isso que eu fico um pouco receoso, né? De repente o juiz olhar, peraí, mas esse aqui tá pedindo 3 imóveis em uso capião, poxa, será que... Por que não fez inventário? Enfim, eu fico um pouco receoso, né, por conta disso. Um ponto, talvez, assim, eu havia pensado no extrajudicial, mas a gente sabe que eles falam uma coisa, mas não é bem assim, né? O extrajudicial, ele é um procedimento, nós temos 3, né? Procedimento judicial, extrajudicial e administrativo. Quando eu falo do extrajudicial, hoje em dia virou moda, né? Advocacia extrajudicial, que você vai ficar rico, milionário, é tudo... O doutor sabe disso, o doutor é inteligente, é tudo estelionatário, né? Você vai ver, nem advogado lá no cartório do Fim do Mundo do Rio Grande do Sul, o outro era analista. São pessoas que vivem disso, né? Você vai ver, nem ação tem no nome, vive da golpe de vender curso prometendo dinheiro, né? É uma realidade. Mas não, esse caso tem que ser 3 ações dos campeões judiciais, por mais, né, que, mas vai chamando atenção, não, isso não acontece, não é real, e mesmo porque tem direito, tem clientes aqui no escritório que tem 15, 17 ações dos campeões no nome, tem uma empresa que eu presto serviço, tem 62 ações dos campeões, um loteamento, né? Então é comum no Brasil, isso não muda nada, não inibe o direito, então pode ser feito sim. Eu receio de chamar a atenção, né, do banco, da União, enfim, para eles, sei lá, reivindicarem a abertura do inventário. Não, isso não... Isso vai ser corrigido com a transmissão, com a transferência da posse. Se de fato ela tem a mãe viva, não tem? Tem. O que pode fazer, a mãe viva cede para ela através de uma cessão de direitos possessórios. Como que é feita a transferência da posse de um imóvel? Através de cessão de direitos possessórios. Pode ser onerosa ou não onerosa, tanto faz. Pode ser pública, um instrumento público, ou pode ser um instrumento particular. Fazendo a transferência da posse para ela ou para você, pode ser feita a ação de uso capião com a tese da soma da posse. Ou seja, você faz uso capião com um dia de posse. É um direito que você tem, entendeu? Então você pode fazer uso capião com um dia de posse. Entendi. Então, assim, eu teria que fazer pela minha sogra, né, fazer essa cessão de direitos possessórios, né, em favor
da minha esposa, né? Isso. E assim entrar com um uso capião extraordinário. Faz a cessão de posse, né? Pode ser onerosa ou não. E aí, feita a cessão de direitos possessórios, transmitiu a posse para ela. Usa o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Aí é feito o uso capião no nome dela, 3 ações de uso capião, dá para usar com tempo de posse, que eu imagino que seja mais de 10 anos, 15 anos, dá para usar o uso capião extraordinário, do 1238. Então, essas ações de uso capião ficariam o quê? Baseadas e fundamentadas no 1238, mais o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Certo. Então, assim, doutor, você acha que eu não vou correr esse risco do Banco do Brasil ou da Receita? Eu sei que quando se trata de uma execução fiscal, bancária, eu sei que é diferente de uma execução trabalhista. Eu sou advogado trabalhista, faço execução diariamente, eu sei que existe essa diferença, né? O advogado bancário e o procurador da Fazenda não tem esse feeling de ir pesquisar. Mas o doutor pode ficar tranquilo, imagina, 3 ações de capião no nome, isso não é impedimento. Professor Júlio, eu compro posse e vendo posse, né? Regularizo. Eu tenho, acho que no nome tem umas 5, 6 ações de capião em andamento. Acabou de sair uma, né? Que tivemos sucesso. Então, não, isso não é verdade não, doutor. Pode fazer com muita tranquilidade, porque não tem uma lei, uma jurisprudência, não tem nada nem na doutrina que impeça você fazer várias ações de capião. O que não pode ser feito é escolher o capião errado como um condicional, né? Especial urbana, especial rural, porque aquele uso capião, aquela modalidade, aquele tipo, aquela espécie, ele te limita a não ter imóvel no nome, mas é do uso capião, né? Agora, da estrutura toda, você pode fazer uso capião desde que a modalidade permita, que é o caso extraordinário. Entendi, doutor. É uma coisa que assim, mexe muito comigo e eu fico me indagando a todo momento é como a Arisp ainda não apareceu esses imóveis na busca. Será que foi uma falha de cartório? Eu pensei, até conversei com outros colegas que fazem a parte imobiliária civil. Um deles até falou: Ivan, pode ser que esse processo, como ele foi de 2014, ainda estava tendo aquela fase de digitalização. Pode ser que ele ficou lá no arquivo, foi lá para Jundiaí, né, e ficou no arquivo morto e não atualizaram isso. E eu fico, me indagando, poxa vida, será que foi essa sorte? O que está acontecendo? Na verdade, infelizmente, né, ou felizmente, muitos cartórios ainda não estão atualizados em relação ao sistema digital, né? Hoje houve um grande avanço, a maioria dos cartórios, mas muitos cartórios ainda estão desatualizados. Muitos cartórios ainda têm escritura pública, arquivada de forma manual. No cartório de imóveis ainda tem, né, aqueles livrões enormes, transcrições. Então, nem deveria, né? Mas nem tudo está digitalizado, ainda mais dependendo de uma cidade ou outra, né? Então, isso é comum, viu? Isso é comum. Maravilha. E assim, até falei, né, pra Isabela, que é minha esposa, falei: nossa, amor, a gente deu muita sorte, né, de não ter nenhum. E às vezes nós nos cobramos muito, né? Mas eu assumi um caso de Portugal e tive que solicitar, tive que fazer essa diligência até lá e fazer a solicitação de um documento. Você sabe que em Portugal também muita coisa não é digitalizada, ou seja, a gente reclama do Brasil, mas o Brasil é avançado, viu? Doutor, e assim, para eu ter uma noção maior, né? Elemento probatório para esse tipo de processo. Agora, o doutor não pode esquecer de usar a súmula 237. Por quê? Não vai acontecer, né? Vai ser no nome dela, isso é permitido, não tem nada de ilegal. Mas a súmula 237 é para blindar, porque vai que apareça uma habilitação como terceiro interessado. Não é comum, não acredito que vai acontecer, mas tem que blindar esse uso capião com a súmula 237 do Supremo. Ou seja, você vai usar o uso capião, mas também vai virar um guarda-chuva, um escudo protetor nesse sentido, entendeu? Entendi. A súmula 237 é que fala que não tem necessidade da boa-fé, alguma coisa assim ou não? Não, a súmula 237 do Supremo é uma súmula que fala que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, o doutor está usando, né, um dos instrumentos, um dos maiores e melhores instrumentos para regularizar o imóvel, que é o uso capião. Só que o doutor também está usando esse uso capião para poder se blindar, né? Então, vai blindar
porque se alguma coisa acontecer, se alguma coisa aparecer, está blindada o uso capião, né? Ele vai blindar o imóvel. Certo. Entendi. Eu até anotei aqui o enunciado 492 também. Esse uso capião tem que ter o quê? Civil. Tem que ter a súmula 237, tem que ter o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil e tem que ter também o artigo 1238 do Código Civil. Ou seja, aí sim, é um uso capião que o doutor está fazendo para regularizar o imóvel, mas também para blindar, né? Então olha que legal. Excelente. E, doutor, elementos probatórios para esse tipo de ação seria os carnês de PTU, contas de energia, essas plantas, né? O ideal é já passar contas para o nome dela, né? Para o nome seu, se for o caso. Então o ideal é já passar a conta de água, luz, fazer essas transmissões agora, já para juntar no processo. Nos processos. Eu consigo fazer isso, passar essas contas para o nome dela? Consegue porque se não tiver nenhuma pendência financeira de conta, né? Então você faz rapidamente, faz até por telefone. O próprio site consegue também, dependendo da companhia. Agora, o que é importante também? A soma de posse no Brasil, ela pode ser utilizada. Né? É algo que não é uma discussão, não, já existe, está no código, né? Só que uma regra importante. Quando a gente usa a soma de posse, a gente não pode esquecer de provar a nossa posse, seja o mínimo possível, e não podemos esquecer, principalmente, de provar a posse de quem transmitiu para nós. Se a mãe dela transmitiu para ela ou para você, você não pode esquecer de provar muito bem a posse da mãe, entendeu? Entendi. A maioria dos colegas advogados, dos alunos, professor Júlio, perdi a ação dos capiões de soma de posse. Aí, quando você vai olhar para conferir, esqueceu de mencionar, de fazer prova da posse de quem vendeu ou quem cedeu, né? E isso é um perigo. Então, tem até o enunciado, que é o 494 da Quinta Jornada de Direito Civil. Ele fala o quê? Ele esclarece que a soma de posse ela pode ser feita a qualquer momento no Brasil. Só que os vícios da posse de quem você está somando, se eles acabarem com o seu direito, atrapalharem o seu direito, vai impactar na sua ação, você perde. E o fator de esquecer de mencionar ou provar a posse também de quem está somando, você perde também, né? Entendi. Então, no caso, como era do meu sogro, né, e havia uma união parcial de bens com a minha sogra, eu teria que comprovar que a minha sogra também tinha essa posse, é isso? É isso mesmo. Ou seja, você faz uso capião no nome dela, né, ou no seu, mas você vai ter que bater nisso, né, provar a posse deles, né. É necessária a posse da mãe dela, né. O possuidor, ele pode, para fins de contagem de tempo exigido da posse dos capiões, somar a sua posse, mas com quem possua o imóvel anteriormente. Então você vai ter que fazer prova dessa posse, entendeu? Entendi. Então, assim, eu posso falar o seguinte, havia chácara, né, que sempre foi utilizada pelo sogro, né, que é o Celso, e pela sogra, que é a Kátia. No entanto, de 10 anos para cá, a posse está sendo exclusiva da Isabela, que é a filha, que é minha esposa. Seria mais ou menos assim? Seria. Eu ajudo o doutor, nós fazemos um croquis e o doutor aplica nas três. O doutor pode desenvolver a peça e a hora que finalizar as três ações do capião, se o doutor quiser, marca uma mentoria comigo, manda as peças antes. Essa plataforma é muito legal. Eu consigo abrir aqui as peças, nós vamos corrigindo e retificando uma por uma, para ajudar o doutor, tá? Entendi. Perfeito. Agora, esse uso capião, ele não é litigioso, viu, doutor? Para o doutor não correr risco. Ele é uma ação declaratória. Então não tem réu. Não tem réu, tá? O doutor vai fazer uma ação de uso capião, mas sem réu. Ou seja, forma originária de propriedade, vai ficar o nome da ação. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária. Ponto. Sem réu. Conforme artigo 1238 do Código Civil, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Entendi. Então, doutor, essa questão da comprovação da posse de quem cedeu, como que eu conseguiria comprovar isso? Por testemunha? Você pode, sabe o que o doutor pode fazer? Testemunha, né? Pede o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, legal. Ata notarial, mas tem que ser um tabelião que não confunda, porque
às vezes a gente chega no tabelião, preciso de uma ata para uso capião. Ele faz confusão total, né? Esse tabelião, o escrevente, ele ou ela, vai lá e pega o modelo de ata notarial de uso capião. Não é isso. Não é extrajudicial, uso capião extrajudicial. É uma ata, não é uma ata de uso capião, é uma ata de comprovação da posse, né? Então eles confundem muito. Pode ser uma saída, só que é cara. E às vezes não é tão forte, você gasta dinheiro, é caro e não é tão eficaz. Agora, uma coisa que funciona no caso de vocês, doutor, uma ideia boa. Faz uma declaração de ciência. Aí coloca lá, eu, nome completo, RG, né, de quem for assinar, RG, CPF, declaro para todos os direitos, para todos os fins de direito, que fulana, a mãe, sempre teve a posse há mais de tanto tempo e transmitiu para a filha já há tanto tempo. Então, 2, 3 anos, 5 anos, né, aumenta um pouquinho a posse da filha, né? E aí, local e data e assina, reconhece a assinatura. É uma saída, é uma baita de uma prova, né? Só para eu entender, doutor, a questão dos 10 anos, como que a gente trata isso? Seriam 10 anos da posse, da suposta posse aí da minha esposa, né? Ou, enfim, sempre tiveram a posse, só que o pai dela morreu ano passado, né? Então, às vezes, poxa, como assim, né? É algo que eu fico um pouco perdido. Eu não sei como que contabilizaria isso tudo. Se ficar muito difícil de fazer essa transmissão retroativa, né? Não tem provas, não tem conta de consumo, não tem nada, né? Faz o mais recente possível, né? Talvez a partir... Esses documentos a gente tem carnê de PTU pago e conta de energia paga, assim, todo o período, né? Dos 10 anos para trás. Inclusive pago em lotérica, né? Que não tem nome, não tem... Enfim, melhor ainda, né? Melhor ainda. Pago na boca do caixa, enfim. Então, isso seria um tipo de prova, correto? Seria. Essa declaração de firma reconhecida, isso é maravilhoso, né? É uma baita de uma prova, porque prova a posse de quem cedeu e prova a posse nova dela, né? O doutor tem que cumprir direitinho o 1243 do Código Civil. O artigo que permite a soma de posse no Brasil é o 1243. É esse artigo que o doutor vai usar. Além dessa declaração, de algum dos imóveis, ela não tem uma conta de internet, alguma coisa que ficava no nome dela, alguma coisa assim? Não tem. Porque na chácara é o IPTU e é a conta de energia, né? No terreno não tem nada, é só o IPTU, né? Que tá em nome ainda do vô, né? Tá nem no nome do pai, né? Apesar de ter já feito formal de partilha, ficou em nome do vô, né? Ainda, enfim. E a casa tá alugada, né? Então tá no nome do inquilino. Agora, o que você pode fazer também, doutor? Porque esse contrato de locação está no nome do pai e da mãe, né? Está no nome do pai, Está no nome do pai. Faz um aditivo, ou faz um contrato novo. Manda uma notificação extrajudicial para o inquilino falando que a partir de agora será feito um contrato novo diante da situação que ocorreu, né? Com o falecimento da parte contratual. Então, e aí faz um contrato novo. Certo. E esse contrato novo já faz o nome dela. Por que o doutor pode fazer na peça para justificar? Porque a peça do escapeiro, eu vou ajudar o doutor passo a passo, o doutor vai ter que justificar a origem da posse. E a origem da posse, o que o doutor faz? Menciona, né? Menciona que a posse ela foi cedida porque a mãe não quer mais dor de cabeça após o falecimento do pai, do marido, né? Ou a mãe não quer mais nenhum transtorno, não quer saber de preocupações, né? Então, dá para trabalhar em cima disso, a origem da posse. Cedeu a posse, ou seja, uma cessão de direitos possessórios, o doutor pode fazer, deve fazer. Antes de fazer as ações do escapeão, o doutor faz uma cessão de direitos possessórios, faz individual, não faz uma cedendo os 3 imóveis, faz 3 sessões. É o mesmo modelo, mas vai mudar os imóveis. Isso é interessante para não fazer confusão. E aí depois o doutor faz o escapeão, com base na soma da posse, entendeu? Entendi. E daria o tempo de fazer? Dá tempo de fazer, porque uma sessão de direitos possessórios bem feita, o doutor vai... Ia somar, né, o retroativo, é isso? O tempo? O doutor pode fazer a menção na soma de posse
Lá na seção de direitos possessórios, o doutor faz assim, nome da seção. Seção de direitos possessórios e afins não onerosa, com cláusula de soma de posse. Esse é o título. Seção de direitos possessórios e afins não onerosa, com cláusula de soma de posse. E aí, na soma de posse, o doutor pode, talvez, aumentar um pouquinho a posse dela, falando que ela tem a posse já há 3 anos, de fato. O falecimento ocorreu? Quando que ocorreu o falecimento dele? Ano passado. Foi ano passado. Mas, assim, o que de fato acontece, né? Assim, para um panorama legal, desde que o avô morreu em 2014, a família já tem essa posse, né? Apesar de estar no nome do pai hoje, poxa, a gente sempre ia para essa chácara, eu que mandava limpar o terreno, entendeu? Porque assim, ele já tinha meio que entregado, meu sogro, né? Já tinha meio que, enfim, desistido da vida, na verdade. Teve uma depressão, né? Ele teve uma depressão muito profunda, depois virou um câncer, enfim. Mas a gente, de certa forma, teve essa posse, né? Desde quando ele era vivo e até quando, antes do falecimento do vô, né? Enfim, algo nesse sentido. Não, mas se o doutor fizer a sessão de direitos possessórios, individual, uma para cada imóvel, a chance de dar certo, doutor, é gigantesca, vai dar certo sim, vai ganhar a ação do campeão. Porque a soma de posse, ela é permitida no Brasil, né? Ponto final. É que nós perdemos a ação com soma de posse porque os colegas advogados, o que a gente acaba fazendo? Prova só a posse daquele que a gente tem. Está errado, né? A gente tem que provar a posse que a gente está somando, né? Entendi. Tem que provar a posse de quem veio, né? De quem... Isso. Quem está atrás. O enunciado, não o 492, mas o 494, ele exige, né, que você faça a soma de posse, o uso da soma de posse, que você some e prove a posse daquele que cedeu, né? Então, que nem nesse caso, tem tudo para ganhar essa ação do campeão com muita facilidade. Posse tem, somado ou não tem, mas não pode esquecer de provar a posse dela, né? Como que a gente prova isso? Água, luz, IPTU, matrícula, correspondências de todos os gêneros, foto, imagem, declaração, entendeu? Inclusive, eu estava conversando com outro colega que é advogado, né? E ele falou que num dos casos que ele atuou, ele fez uns contratos de arrendamento retroativo, né? Arrendamento de pasto. Ele falou que deu certo. Ele falou assim, cara, foi algo que ajudou bastante, né? Ele pegou um terceiro, que era, enfim, produtor de gado, né? E fez um contrato frio, né? Retroativo, reconheceu a firma lá e pau, deu certo. Se tiver uma pessoa, né, da confiança nesse sentido, pode ser uma saída, né? Pode ser uma saída também. Só precisa tomar cuidado sempre, né? Para não cair em contradição. Porque tem um contrato de locação, né? De um dos imóveis, né? Nesse caso seria para chácara, né? Para chácara, né? Agora, eu acredito que eles são bem conhecidos lá na cidade, né? Aí na cidade. Então, talvez pegar conhecidos que tenham sobrenomes diferentes, né? E faça a declaração e eles reconheçam. Talvez é a maior saída, né? Nesse caso, né? Certo. Perfeito. Doutor, e deixa eu te perguntar. Essa declaração de cessão de direitos possessórios, o doutor teria um modelo? Conseguiria me ajudar com isso? Porque, assim, eu tava consultando com outro advogado, ele atua mais na área empresarial, ele é um ótimo advogado aqui da cidade, amigo meu, enfim. Só que eu não estava sentindo a firmeza que eu sinto no doutor, né? E a gente até tinha meio que deixado no ar, assim, para entrar junto com ele. Então, assim, eu queria ficar muito em cima disso, né? Para dar certo, né? Para dar certo, para dar certo, nervoso, não né? deixar cometer nenhum deslize aí. A sessão de direitos possessórios, o que o doutor pode fazer? Faz, e aí marca uma mentoria comigo, doutor. Essa semana ainda, semana que vem, o doutor terminando, pode fazer. E aí o que nós fazemos? O doutor manda o contrato antes, se quiser mandar a peça antes, e aí, eu acredito que 1 hora, 2 horas a gente consiga fazer isso. Eu abro aqui na plataforma, a plataforma, se clicar no computadorzinho com sinalzinho de mais, eu consigo mostrar tudo que eu estou vendo e vice-versa.
E aí o que a gente faz? Vamos fazer a correção do contrato primeiro e depois uso capião. Eu oriento, faz o contrato, pega as assinaturas, reconhece firma, contrato, nome correto, exceção de direitos possessórios e afins, com cláusula de soma de posse. Não é direito hereditário, hein? Então não tem que levar muita fração, senão o doutor começa a levar muita fração de partilha, não é o caso, né? É a posse. A mãe cedendo para a filha, ponto. E aí, né, qual que é a justificativa para fugir do inventário, né? É deixar claro que o inventário por si só não regulariza o imóvel, que é possível fazer uso capião para regularizar, entendeu? Feita essa cessão de direitos possessórios e afins, o doutor consegue distribuir com muita qualidade o uso capião, né? Não, 3, certo. Né? 3. Mas o doutor vai precisar desse contrato, né? Vai precisar. Esse contrato que o senhor fala é do cessão de direitos possessórios? Cessão de direitos possessórios. E eu orientaria não fazer um genérico para os 3 imóveis. Faz um para cada imóvel. Faz um. Certo. Para não chamar tanta atenção, né? Para não... Por imóvel que está alugado, tem alguma particularidade que você consegue me dizer? O imóvel que está alugado, porque, assim, o que eu faria? Eu tenho um certo receio dele, só para introduzir. Quando o banco, a gente tem essa ação do banco, eles juntaram lá a certidão de imposto de renda e constou, né, esse imóvel, né, constou em um dos processos. Só que o banco, não sei, comeu bola também, não pediu a penhora, não pediu, enfim. E eu até pensava em mudar para esse imóvel, de repente fazer uma boa reforma e eu mesmo mudar para lá, né? Até para criar mais fundos ainda para um eventual campeão. Se o doutor decidir fazer isso, né? Não muda muito não. Agora, se manter alugado, aí o que eu oriento o doutor fazer? Faz um contrato novo de locação. Né? A parte, mas eu não quero assinar, senão eu vou ser prejudicado. Não, você não vai ser prejudicado. Só vai fazer como se fosse um aditivo, né? Vai fazer um contrato novo mencionando a relação locatícia anterior, entendeu? Certo. Entendi. E quanto a ele estar no processo lá, o doutor acha que, enfim, pode acontecer do banco pedir a penhora dele? E tem a questão também de talvez ser um bem de família, né? Olha, execução depende muito do autor da ação, o requerente, né? O exequente. Se for um escritório terceirizado, o banco normalmente é escritório terceirizado, né? Então, aqueles escritório grande, mas ninguém faz nada, tudo copia e cola. Então, a qualidade processual, o nível é muito ruim, né? Certo. Entendi. Agora, doutor, o caminho é cessão de direitos possessórios, faz a peça de uso capião. Marca a mentoria comigo, eu corrijo o contrato, deixo prontinho com o doutor, explicando passo a passo, dentro do que o doutor já fez. E a peça é a mesma coisa, a gente finaliza. Tenta marcar com a Camila, eu acredito que em 2 horas a gente consiga fazer isso. Entendi. Só faz um croquis. O doutor faz um croquis do contrato até onde o doutor conseguir. Porque envolve questões pessoais, família. E aí, se o doutor quiser, manda antes, eu abro, eu finalizo o contrato, finalizo a ação de escapião. Uma vai usar para as 3 e é a mesma coisa o contrato, né? Entendi. Não, perfeito. Doutor, só uma última dúvida. Na questão do extrajudicial, né? O pessoal fala que ele, em tese, seria mais rápido, né? O doutor sabe me dizer mais ou menos quanto tempo leva o judicial, quanto tempo leva o extra? Vende um uso capião extrajudicial que não existe, sabe, doutor? A internet vai estar muito poluída, né? O Instagram, o YouTube agora também. Muita gente falando besteira. O uso capião extrajudicial ele é muito interessante para a situação, praticamente uma doação, uma situação que não tem início de litígio, igual o caso, né? Não seja um tema polêmico. Esse caso é caso de uso capião judicial. Por quê? Para evitar uma futura nulidade, porque o cartório de registro de imóveis não vai fazer o registro, porque vai constar ações pendentes, entendeu? Então, o tipo de caso tem que ser uso capião judicial. O judicial, hoje dura, onde o doutor está na região, a média 1 ano e meio até 2 anos e meio. É a média, tá? Pode ser mais, pode ser menos, mas é a média. É rápido. Essa história que o uso capião é demorado, isso é conversa para boi dormir, né? Não já foi demorado. Nossa, todo mundo falando de 10 anos, fala 8 besteira, anos. todo fala muita besteira. Você sabe que eu tenho ações de uso capião em várias cidades do interior de São Paulo, Osasco, né?
Menos de um ano. Menos de um ano. Em outros estados também. A gente tem ação de uso campeão no Brasil todo. Então não é verdade. O processo digital ajudou muito o uso campeão. Ação demorada é divórcio, separação, inventário, né, possessórias. Mas o uso campeão costuma ser uma ação rápida hoje em dia. Doutor, e não sei se o senhor teria interesse, disponibilidade, de repente, para atuar nesses casos. Não sei se a equipe do senhor, quanto vocês cobram, enfim, eu precisava analisar tudo isso. O que o senhor me fala? Hoje o uso campeão, eu sei que tem a tabela da OAB que fala de 10% a 20% do valor do imóvel, mas eu não faço isso. Quando é pessoas que me procuram, colegas, né, porque não quer atuar em causa própria, para não passar nervoso, quando também são pessoas humildes, eu procuro ajudar. O valor mínimo hoje no uso campeão aqui é R$ 13.500. Então hoje você gasta para fazer o uso campeão R$ 13.500. 30% de entrada, o restante parcelado. E contrato de cessão de direitos possessórios e afins, hoje o valor é 3 salários mínimos. Certo. No caso de ser 3 imóveis, o senhor conseguiria fazer algo diferente? Eu conseguiria ajudar no sentido, eu faria um contrato de posse para vocês para ajudar e a gente faria o uso campeão, né? As ações, então, em vez de cobrar 3 salários mínimos de cada contrato de posse, faria os contratos sem qualquer ônus, né? Para ajudar vocês, ajudar o doutor também, que é advogado, viu? Ajudaria sim, com certeza. Não, tá jóia, doutor. Eu vou levar isso para minha sogra e para minha esposa, né? Foi muito proveitoso tirar todas essas dúvidas. A gente às vezes fica pegado muito em detalhes que não são tão relevantes, né? E outros que são muito relevantes, a gente não tem esse feeling, né? Como eu te falei, eu não fui de fato um advogado especialista em direito imobiliário, né? Ele estava querendo me empurrar ao extrajudicial. O povo fala as coisas, é que o extrajudicial, ele virou o quê? Aquele advogado que não entende do assunto, é preguiçoso, quer ganhar dinheiro fácil, acha na cabeça dele, né? Ele quer empurrar para o extrajudicial. E aí inventaram, advocacia extrajudicial, rentável, é nada, né? Na verdade, você vê, mudança de nome você não consegue fazer no cartório com facilidade. Uso campeão, você também não consegue. Então, é uma advocacia extrajudicial que inventaram uma coisa que não existe, né, doutor? Não é jeito, né? E assim, ele até citou, falou, cara, eu acho melhor fazer extrajudicial para não correr risco do banco. A escolha do extrajudicial ela é bem equivocada mesmo. Você não vai conseguir nunca, te garanto com muita propriedade. Tem até nesse meu livro aqui, que é esse aqui, eu trago alguns julgados, né? Eu trago algumas coisas nesse sentido. Eu falo sobre isso, né? O uso campeão extrajudicial. Você não vai conseguir nunca fazer extrajudicial. Ou seja, total ignorância, viu? Assim, infelizmente, né? Mas ainda bem que você não caiu, né? Você vai passar nervoso e ia cutucar a onça com vara curta na hora de notificar alguém, né? E gastar dinheiro, né? E gastar dinheiro. É bem caro. Não, a orientação de uso campeão extrajudicial é bem equivocada mesmo, bem fora da casinha mesmo, viu? Não, perfeito. Doutor, por que a gente tratou hoje? Você me sugere alguma leitura, algum vídeo, algo que consiga talvez abrir mais meus olhos quanto a esses temas que a gente tratou? Eu orientaria o doutor fazer a pós de direito imobiliário, mas vai demorar um ano, né? E o doutor precisa para ontem isso. Eu acho que seria mais completa. Hoje tem até a pós de uso campeão, também bem legal. Mas eu acho que o doutor vai ficar muito tempo preso, não dá, né? A coisa é para ontem. Ainda mais, tem que desenrolar. Queira ou não queira, é sogra, é a companheira, então o doutor vai ficar na tua orelha, né? Eu tenho muito medo de chegar alguma notificação, porque esses bens não estão blindados, né? Estão ainda expostos. Mas o melhor caminho mesmo que o doutor tem, de fato, é o uso campeão. A cessão de direitos possessórios e o uso campeão. Porque ele está fugindo, né, do registro derivado, está partindo para o registro originário. Então, é algo lícito, real e é uma estratégia. Só que vai ter que fazer isso de uma forma bem cuidadosa para explicar para o juiz o porquê, né? Senão pega um juiz, uma juíza ruim, a primeira coisa que ele vai fazer inventário, né? Esse que é o meu maior medo. Mas como que a gente vai fugir disso? Vai deixar claro que não vai ser feita a regularização por inventário, porque é uma cessão de direitos possessórios, né? Vai trazer isso, vai puxar o enunciado 492 a seu favor, entendeu? Entendi, perfeito. Doutor, estou bem satisfeito, eu agradeço
os conselhos, né, a consulta foi muito proveitosa. Ó, o uso capião, o checklist dele, tá? O doutor vai fazer o endereçamento, aí a vara cível, depois faz o endereçamento, faz a qualificação, vai ser ela, né? Ou o doutor, e aí nas preliminares antes dos fatos, o doutor vai fazer o quê? Pede a verbação premonitória, hein? A verbação premonitória? Premonitória. Pede a verbação premonitória. Certo. Também, a próxima preliminar também, que o doutor tem que usar, que é importante, pré-questiona. Informa que a soma de posse é evidente, é notória, que uma decisão improcedente é uma afronta, né, ao devido processo legal, à Constituição Federal de Direito da Pessoa Humana. Então, pré-questiona. O doutor vai dar uma carteirada em preliminar falando, ó, se der algo errado, se for improcedente, eu vou recorrer até Brasília, vou até terceiro grau, entendeu? Certo. A preliminar seria essa verbação premonitória, né? E esse questionamento da soma das posses. Da soma das posses. Certo. Aí, depois do pré-questionamento, o doutor vai pedir justiça gratuita, não vai? Sim. Legal. Aí pede justiça gratuita também preliminar. E aí, a região que o doutor está advogando é uma região bem complicada, a questão registral, os cartórios, o doutor sabe disso, né? Então, eu oriento o doutor a abrir um tópico desse uso capião da descrição e da localização do imóvel. Por quê? O doutor vai fazer o quê? Vai trazer a foto atualizada, vai trazer o croquis, vai trazer o mapinha do Google. Sabe o mapinha do Google? Sim, eu tenho tudo isso já, viu, doutor? Já tem bem adiantadinho. Traz a descrição da matrícula, pega a matrícula de cada imóvel, a transcrição, e copia aquela transcrição, né, da própria matrícula ou do documento mais antigo que é a transcrição e joga lá. Ou copia, ou recorta e cola, mas joga na descrição e localização do imóvel, viu? Certo. Isso em preliminar, doutor? Em preliminar. Aí depois o doutor abre os fatos. Certo. Quando o doutor for abrir os fatos, aí o doutor vai falar da posse, mais pacífica, nos domini, da soma de posse. Aí vai trazer o 1238, né? No direito vai ficar 1238, artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 492 da Jornada de Direito Civil. Certo. Aí o doutor vai fazer o quê? Traz a súmula 237 do Supremo, não pode esquecer, hein? Súmula 237 Supremo. E aí também o doutor não pode esquecer de trabalhar com a tese da soma da posse, que é o 1243. 1243. Aí o doutor vai para os pedidos. Nos pedidos faz os pedidos preliminares e os pedidos de mérito. Doutor, será que eu consigo encontrar algum modelo assim ajeitadinho para isso? Esse livro você tem? Esse livro meu? Não tenho, doutor. Não tem? Mas qualquer coisa eu compro ele. Eu não sei, tem na Saraiva, tem na Leitura, várias livrarias, né? Esse aqui tem modelos de peça também, para ajudar o doutor. Talvez também ajude o doutor a vasculhar um assunto, jurisprudência, também ajude o doutor. Não, maravilha. Ótimo. Nos pedidos, o doutor pode esquecer que tem que pedir as citações dos confrontantes, União, Estado e Município, e nos pedidos também pedir a manifestação União, Estado e Município e o MP, né? Doutor, e pedir a citação no caso aí da União, não seria um revés? É porque é obrigatório, né? É obrigatório, porque senão vai dar nulidade.
Senão vai dar uma nulidade, o doutor não vai conseguir averbar depois ou registrar. Certo. Perfeito, então. Você acha que mesmo com esses problemas de dívida ativa do proprietário, não daria problema? Não dá problema não. E o doutor não pode esquecer o valor da causa, o valor venal, hein? Uhum. E o valor venal é muito alto desses imóveis, doutor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, bem fácil. Mas é o valor venal, viu? Se o valor venal for muito fora da casinha, o doutor tem a opção de fazer o quê? Faz uma avaliação, diminui o valor venal em 50%, se for o caso, entendeu? O valor venal da chácara, o valor venal é 539 mil aproximadamente. Agora do terreno é 140 mil. Não é tão alto não. Pensei que fosse um pouco mais alto. Obrigado, cara. Qualquer coisa, se o valor ficar muito alto, o doutor pode fazer o quê? Faz uma avaliação para diminuir o valor, entendeu? Tá certo. Combinado. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Faz as peças, faz o contrato e aí o doutor marca a mentoria, eu corrijo. Professor Júlio, prefiro que o senhor faça. Eu posso fazer, mas também posso te ajudar fazendo essa retificação para você dividir a responsabilidade, tá bom? Aí você, pelo menos a esposa, a sogra, foi feito errado, não, foi o professor Júlio. Tá joia, então eu agradeço, viu? Tchau, desculpa a brincadeira, viu? Um abração. Acha que é isso. Tchau, um abração. Meu amigo aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau.